Boa noite, queridos irmãos. Me chamo Marcelo, eu sou do Centro Espírita Isaac Lima e vim aqui atender carinhosamente esse pedido da nossa casa com a irmã, né, para estar realizando algumas reflexões aqui com vocês. Sintam-se todos abraçados, envolvidos, protegidos pela bondade divina, pelos amigos espirituais, e que a gente possa ter aí esses momentos aí de bastante tranquilidade, bastante paz durante as nossas reflexões, né? E que essas reflexões possam tocar fundo aos nossos corações e principalmente fazer com que a gente realmente realize a nossa transformação moral, realize a nossa reforma íntima, para a gente poder galgar aí mais alguns degraus na escala evolutiva. Muita paz, que possamos ficar em paz, em tranquilidade durante esses momentos e que sejam momentos ricos para todos nós. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, né, vamos ler uma página de preparo, né, que é do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes, e a página se intitula Impedir o Mal. Tome cuidado, as palavras ou gestos agressivos, os relacionamentos degradantes, a instabilidade emocional e as ações sem proveito põem em risco o bom viver. Para ter boa disposição, com alegria constante, assuma o compromisso de só fazer o que é útil e agradável. As respostas do céu sempre vêm de acordo com o que você escreve no seu caderno de pensamentos e ações. Se escreveu errado, deverá arcar com as consequências e apagar os erros. Cuidado também é alegria. O cuidado é um bem, porque impede que aconteça o mal. E depois dessa página, que nos traz grande sabedoria, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer mais uma vez pela divina oportunidade do trabalho, pela chance que temos em realizá-lo, a importância que temos de estar sempre estudando, para que possamos entender, assim, os desígnios de Deus. Que o caminho do bem, do amor, que o caminho da paz, da redenção, possa reinar em nossos corações e fazer com que cresçamos cada vez mais no caminhar evolutivo. Peçamos a Ti, Pai, a força, a coragem, a determinação, a alegria, o cuidado conosco, com o nosso corpo e nosso espírito, para que possamos, Senhor Jesus, atender assim os Teus desígnios, atender assim o nosso planejamento reencarnatório e conseguir galgar mais um pouquinho na marcha evolutiva. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, nos dando luz, paz e amor. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, o nosso tema hoje, né, que iremos estudar, está contido no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Estranha Moral. E os itens que a gente irá estudar nesse capítulo é os itens 7 e 8, que que tem o seguinte subtítulo: Deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Isso foi uma fala de Jesus, né? E às vezes nos causa assim estranheza essa fala de Jesus, né? E tanto que está nesse capítulo, Estranha Moral, né? Porque às vezes parece ser estranho,
mas a gente precisa estudar e analisar as palavras do Cristo, né? Porque com certeza coerência é uma coisa que o Cristo tinha muito, além da bondade, do amor no coração, existia muita coerência em tudo que ele falava, né? Então, se ele colocava dessa forma, é para nos auxiliar a pensar, a buscar, sair da nossa zona de conforto e a gente buscar a informação correta, buscar a explicação correta. E no Evangelho, com certeza, traz essa explicação desse título um tanto quanto diferente, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, né? Como é que mortos vão enterrar mortos, né? Então a gente fica nessa dúvida aí, né? E a gente vai estar aqui junto a vocês esclarecendo, né? E podendo assim a gente aprender mais um pouquinho, né? Que a gente aqui que está aqui falando para vocês, a gente também aprende bastante, né? Então eu vou ler a passagem evangélica só para a gente se situar, para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre essa passagem, tá bom? Então faz assim, o título: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aí no item 7 tem a passagem, aí fala assim: disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está anotado em Lucas, no capítulo 29, nos versículos 59 e 60. Então, gente, a gente para pensar assim, o que o Cristo quis falar com isso, né? Ele chama uma pessoa para seguir ele, a pessoa quer seguir, mas pede para que ele possa esperar o tempo para ele poder enterrar o seu pai. Analisando um pouco da história na época, né, era um ritual assim muito sério, enterrar o seu pai, a sua mãe, né? Tinha uma conotação assim muito importante, né? Que vocês tinham que fazer primeiro cuidar de enterrar os seus familiares, né? O seu pai e sua mãe, né? Principalmente o pai, né? Que era um sistema patriarcal, né? Então tinha um grau de importância. Então, se caso o pai tivesse para morrer, então tinha que cuidar do pai, antes de fazer qualquer coisa, né? Então, assim, fazendo a análise da história, só para situar o porquê da fala, né, desse irmão que Jesus convida para segui-lo, né? Então ele fala que ele queria enterrar o pai primeiro para depois seguir. E Jesus, né, retruca a ele dizendo, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, nessa questão parece, né, se você for analisar assim friamente, sem uma análise profunda e sem uma atenção devida, fica parecendo assim que Jesus tem um descaso com a família, né? Tipo assim, larga teu pai para lá, não vai enterrar não, deixa para outro e vem você. Primeiro as minhas coisas, depois a dos outros, né? Então parece uma coisa assim um tanto quanto egoísta. E a gente sabe, né, pelo que a gente estuda, pelo que a gente conhece, que é impossível Jesus ter uma atitude egoísta, uma atitude dessa forma, né, de descaso com alguém, quanto mais com um membro importante da família, né, pai, mãe, né? Então a gente percebe que tem alguma coisa aí, tem algum ensinamento, tem alguma mensagem importante nesse proceder, né? Então a gente começa a analisar profundamente e no item 8 ele começa a explicar isso, né? Então ele fala assim: que pode significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podia conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar
seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Então é aquele que eu falei, né? Não tinha assim nenhum precedente, né, a questão de querer enterrar o seu pai, né? Pelo contrário, fazia parte da cultura da época, né? Todo um ritual, né? O patriarca, né, o que comandava a família, então tinha todo um ritual do enterro e tudo mais. Então era válido você deixar de fazer qualquer coisa para cuidar disso. Então não tinha erro nenhum nisso dentro da cultura da época, né? Mas quando Jesus responde deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, isso tinha um cunho muito mais além, um cunho muito mais com relação à vida espiritual, né? Então, quando Jesus fala isso, que deixar os mortos ou deixar os mortos ou cuidar dos seus mortos, Jesus queria mostrar alguma coisa para vocês, né? E é justamente a relação com a vida espiritual, com a construção dessa vida espiritual completa, plena, né? Então ele continua assim no item 8. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Então, quando Jesus usa dessa resposta, né? Jesus queria que as pessoas entendessem que era preciso cuidar da vida espiritual. E que a gente precisava enterrar o materialismo. Então, quando ele fala deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, é justamente isso. É matar o materialismo dentro de nós, né? Matar as convenções, né? Matar esse apego aos bens materiais e cuidar da nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Aqui estamos todos de passagem numa experiência na matéria que vai nos conduzir ao caminho da evolução, ao caminho da felicidade. Então, que a gente deve cuidar dessa vida espiritual e matar esse materialismo que existe dentro de nós. E que aqui na matéria, na carne, as tentações são muitas dentro da matéria. E então a gente acaba absorvendo muito essa matéria, né, as coisas que a matéria proporciona, e esquece, né, de cuidar do principal, que é o espiritual, que é cuidar dos sentimentos, que é cuidar do nosso caminhar evolutivo no caminho do bem. Como falou a página de início, né, a gente impedir o mal, né? Cuidar da nossa vida espiritual é impedir esse mal, né? E como é que a gente impede o mal? A gente impede o mal quando a gente faz o bem, quando a gente pratica o bem. E quando a gente pratica o bem, a gente está cuidando dos nossos sentimentos, estamos cuidando do nosso bem-estar, estamos cuidando da nossa vida psíquica, psicológica, mental e espiritual. Porque fazer o bem faz bem, né? Então, isso que Jesus quis dizer quando quis deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ou seja, deixai o materialismo de lado, que o materialista cuida do materialista, e vai você cuidar da sua vida espiritual. Então segue-me e vai divulgar o reino de Deus, né? Então o que significa isso que ele fala no final lá da passagem evangélica? Então, e quanto a ti vai e divulga o reino divino. Ou seja, se liberta desse materialismo, aprende que a verdadeira vida é a vida espiritual e vai divulgar isso. Vai divulgar para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não têm essa noção de que a vida material vai levar cada vez mais para o buraco. E que a gente precisa cuidar dessa vida espiritual.
Essa vida espiritual precisa estar plena. Para a gente alcançar a felicidade, a vida espiritual precisa estar dentro dos nossos corações, plenos. Precisamos estar plenos, né? E aí ele continua aqui, ó. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro guilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Né? Olha que bacana, né? O corpo físico é um instrumento, precisamos cuidar dele. Sim, ele é um instrumento para alcançarmos a nossa evolução. E como um instrumento que nos foi emprestado para isso, com esse fim de nos ajudar na evolução espiritual, precisamos cuidar dele, sim. Mas precisamos cuidar dele para esse fim de trabalhar no bem, de causar o amor, causar a compaixão, a misericórdia no coração das pessoas, fazer o bem. Então o corpo é esse instrumento para viabilizar isso, e não para usá-lo de forma irresponsável, não para desgastá-lo de forma desnecessária, né, como costumamos fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque senão a gente acaba utilizando esse instrumento de forma errada e a gente acaba não cumprindo com aquilo que a gente precisa cumprir, não é isso? Então que a gente tenha certeza disso. O corpo é um instrumento de trabalho, como o martelo é um instrumento que facilita a gente a pregar um prego, a chave de fenda facilita a gente tirar um parafuso, é um instrumento. Né? Se a gente não teria como bater um prego com o dedo, né? Tirar um parafuso com o dedo, não é isso? Então a gente precisa desse instrumento que é o corpo para evoluir, para crescer, mas não usá-lo de forma irresponsável com outros fins, né? Com outros fins desnecessários que não cabe a gente aqui fazer, porque aí a gente está se distanciando dessa vida espiritual, né? E com certeza o espírito que habita esse corpo, ele quer se libertar desse corpo, né? Porque esse corpo limita o espírito, limita a ação do espírito, né? Então ele fica como preso, né, a esse corpo e fica limitado. Então ele quer se ver livre porque ele sabe que a verdadeira vida dele é a vida espiritual, né? Então esse corpo ele se sente preso, enjaulado, né? Então assim, ele quer se ver livre disso, mas para isso ele precisa cumprir, né, com as etapas do seu planejamento reencarnatório e cumprir bem, fazendo bem, dando amor, né, para que ele possa, ao libertar-se, libertar em paz, né, com aquele espírito de missão cumprida, né? Ele continua aqui, ó, o respeito que aos mortos se consagra não é matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Então aqui ele fala dessa questão mesmo mais forte do materialismo, né? Dessa questão de que, né, da gente ficar apegado a essas coisas materiais e esquecer as coisas espirituais, dar valor ao excessivo, né? Eu estou usando a palavra excessivo, dar o valor excessivo a um objeto, a uma vestimenta, né? A um objeto material, se ficar apegado em excesso, né, a uma pessoa, né, ou a pessoas. Então todos esses excessos eles fazem mal à vida espiritual, porque quando a pessoa desencarna, a pessoa fica presa, ligada, enraigada nesse processo. E aí a gente vê vários casos de pessoas que desencarnam, que não têm a consciência que desencarnaram, porque não se aprofundaram na questão da preparação para a morte ou para a vida espiritual, não tinha essa noção do que é a vida espiritual e acaba ficando preso aqui na matéria, né? Fica preso às coisas. A gente tem relatos aí de espíritos que ficam presos
anos e anos e anos a casa que morou, ao companheiro ou a companheira que estava aqui quando encarnado, a questão dos filhos, apegado a roupas, a livros, a objetos, né? Então assim, e tem uma dificuldade enorme se desvencilhar disso, né? Então isso é muito sério, isso é muito complexo e a gente precisa realmente se desvencilhar de tudo isso, para que a gente possa realmente cuidar dessa vida espiritual, né? Aí continuando aqui, era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então a gente começa a perceber que precisamos a todo instante nos viver no mundo sem ser do mundo, né? A gente está aqui de passagem, a gente está aqui numa experiência da matéria para que a gente possa crescer. E o que a matéria proporciona a gente? Justamente esse trabalhar dos sentimentos, né? E trabalhar os sentimentos de amor, de bondade, de confiança, do perdão, né? A matéria nos proporciona o resgate das nossas dívidas passadas. Então, quando a gente reencarna, que a gente prepara todo o nosso planejamento reencarnatório, a gente tem lá as nossas metas a alcançar. E a gente, para alcançar essas metas, a gente precisa conhecer o porquê estou aqui, para onde vou, aonde é o meu verdadeiro habitat, né? E a gente só pode ter esse conhecimento se a gente estudar. E quando a gente estuda, quando a gente vê que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e a gente se conscientiza disso, o que acontece conosco? Uma enorme vontade de fazer o bem, para que quando a gente regresse à pátria espiritual, a gente regresse com a consciência tranquila de missão cumprida, né? Logicamente que a gente ainda vive uma condição de mundo de provas e expiações, onde a gente ainda está muito longe dessa perfeição, mas a gente precisa começar a fazer agora. A gente precisa começar a entender que tudo que está aqui na matéria é transitório. A nossa vida espiritual é eterna, né? Agora, a nossa condição na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, vai depender do que a gente fizer aqui. Se a gente fica agarrado na matéria, se a gente é materialista demais, se a gente quer usufruir de tudo em excesso da matéria, a gente vai ter dificuldades no plano espiritual. A gente vai ter dificuldades quando retornar à pátria espiritual. A partir do momento que a gente já entende que a nossa verdadeira vida é lá, a gente quer estar bem. E para estar bem, precisa fazer o bem, né? Então é uma obrigação nossa, eu tenho que fazer o bem, porque senão eu vou sofrer. Obrigação é uma palavra forte, porque a gente precisa entender que não é uma obrigação, e sim um ato de amor. É um entendimento de que as minhas atitudes positivas interferem e ajudam na vida do outro. Então não é uma obrigação pela obrigação, e sim um ato de amor, né? O fazer o bem é um ato de fazer bem. Então a gente precisa muito mesmo estar consciente de que a gente precisa trabalhar essas questões da gente, né? Então sentimentos como amor,
compaixão, misericórdia, benevolência, perdão, fraternidade, solidariedade, né? Empatia, precisam estar dentro de nós, né? Porque se eu entendo que existe essa vida espiritual e que essa vida é eterna, que eu sou um espírito imortal, então eu quero arrastar todo mundo comigo. Eu quero levar todo mundo comigo. Se eu já aceito isso dentro de mim, se isso já preenche todos os meus vazios, então eu quero levar todo mundo. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou: quanto a ti, vai e divulga o reino divino. É isso. Porque eu estou pleno do conhecimento de que eu sou um espírito imortal e que eu estou destinado à felicidade, então eu vou querer também que venham comigo, que os que estão mais próximos de mim venham comigo, e quem não está mais próximo, né? E como que eu faço isso? Através do meu exemplo, através do meu exemplo de vida, das minhas práticas cotidianas, das minhas práticas diárias, né? Do uso dessa carne, dessa matéria, para exercitar isso, para exemplificar essas boas ações, esses atos de amor. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa entender que exercitar vida espiritual é, aqui na matéria, exemplificar as lições do Mestre. E quanto mais a gente entende isso, mais purificado fica o nosso espírito. E menos necessidade a gente tem dessa carne, né? Enquanto a gente ainda se manter no erro, se manter contra as leis divinas, do que diz as leis divinas, a gente vai ter essa necessidade ainda de estar aqui, com o espírito aprisionado num corpo, para que ele possa aprender, né? Com a matéria, apesar da matéria, aprender a amar. Aprender a amar, né? A gente precisa entender que tudo que a gente recebe quando reencarna, a gente reencarna com aquilo que a gente precisa, com o corpo que a gente precisa, com os órgãos que a gente precisa, com o funcionamento dos órgãos que a gente necessita, tudo encaixadinho, direitinho, para a gente programar a nossa reencarnação, a gente executar o nosso planejamento reencarnatório. Então a gente tem tudo, a gente tem a família correta, a gente reencarna num lugar correto, a gente vai ter todas as oportunidades de adquirir esse conhecimento da vida futura, da vida espiritual. A gente vai sempre ser encaminhado, intuído. Agora, as escolhas são nossas, a gente tem um livre-arbítrio. Então a gente pode seguir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Não existe meio termo, é o bem ou é o mal. Não tem mais ou menos. Não tem bem mais ou menos, mal mais ou menos. Ou é bem ou é mal, né? Então a gente tem esses dois caminhos. Então que a gente tenha certeza disso. A gente precisa entender. E através do nosso exemplo, arrastar, né, a multidão conosco, né? É tão bom quando você já deve ter tido essa sensação, né, de executar alguma coisa boa, uma coisa legal, do sentimento de satisfação que brota dentro da gente quando a gente faz uma coisa legal, uma coisa em prol do outro, né, a nível de solidariedade, fraternidade, o quanto que a gente se sente bem. Por que a gente se sente bem? Porque a gente é filho de Deus. A gente tem as leis divinas gravadas na nossa consciência. Então, quando a gente tem esse ato de bondade, de solidariedade, isso desperta em nós uma satisfação positiva. Uma satisfação assim de leveza e de alegria. E eu vou querer fazer mais, eu vou querer executar mais, né? Então é isso. Só que para a gente entender essa leveza, a gente precisa ter esse conhecimento da vida espiritual, que a nossa verdadeira vida é lá. E o que a gente vai viver lá na nossa verdadeira vida
vai estar interligado com aquilo que a gente fez aqui. A gente vê aquelas colônias de espíritos que sofrem horrores, porque aqui na matéria cometeram atrocidades mil, né? Fizeram coisas terríveis, e quando chega lá, não é Deus que faz sofrer, né? É a própria consciência, porque na vida espiritual a gente está muito mais liberta, as nossas emoções estão muito mais afloradas, a gente está, né? As coisas são mais intensas. Então, o sentimento, como a gente tem as leis divinas gravadas na nossa consciência, quando a gente retorna à vida espiritual, isso fica muito intenso. E o remorso, o sentimento de culpa vem com muita força, e o sofrimento vem com muita força. Até para aqueles que negam isso, né? Que negam esse sofrimento, que entram num processo de revolta contra Deus, contra os bons espíritos, contra todo mundo que quer bem, né? É porque, na verdade, está se sentindo culpado, lá no seu íntimo está se sentindo culpado, né? Só que reage dessa forma, porque o orgulho é muito grande, a vaidade é muito grande. Então a gente precisa compreender que a gente precisa viver sim aqui na Terra, porque a gente tem, aqui na matéria, porque a gente tem um objetivo. A gente está aqui para um objetivo. O objetivo é evoluir. O objetivo aqui é resgatar as nossas dívidas. Agora, precisamos pensar, viver aqui, mas com a cabeça no mundo espiritual, porque lá é a verdadeira vida. E, gente, abrir a nossa mente, o nosso coração para isso, né? Quanto mais a gente se agarra na matéria, mais dificuldade a gente tem para entender essa verdadeira vida. E quanto mais a gente se distancia da matéria, mais perto dessa vida espiritual a gente fica. Existem muitos amigos espirituais que levam séculos para se desligar daqui, né? Porque viveram muita matéria, com muita força, viveram a matéria, se pegaram demais a matéria, né? E acabam ficando muito presos aqui, e a dificuldade para entender essa vida. Agora, tem espíritos, irmãos, né, que viveram plenamente o amor, viveram plenamente a caridade, o amor, foram ficando leves, entenderam que a vida que o espírito é imortal, e quando há o desencarne, a passagem é bem mais tranquila, é bem mais serena. É isso que Jesus quis dizer com essa passagem, né, quando convida um irmão para segui-lo. É isso, para que ele possa entender a verdadeira vida, né? E não dar tanta importância, né, às coisas da matéria, né? Aos rituais, né? Porque essas coisas não levam a Deus. O que leva a Deus é a prática das leis divinas, é a prática do amor, é a prática do perdão, é a prática da benevolência, da empatia, é a prática das coisas boas que estão incutidas na lei divina. Isso que vai levar a Deus, né? Cultuar imagens, exaltar pessoas, né? Lógico que a gente agradece, tem pessoas que são muito boas para conosco, a gente agradece, mas assim, precisa ficar exaltando, né? Reverenciando, não precisa nada disso. Para a gente chegar a Deus, a gente precisa praticar as leis divinas, e é através dessas leis divinas que a gente vai alcançar a felicidade. Então, pratiquemos. Deixemos aos mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos. Ou seja, deixemos o materialista, né, o materialismo de lado, e cuidemos da nossa vida espiritual. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente retorna para a vida espiritual, com o desencarne. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. Não é isso? Então, que a gente leve para lá, vá para lá, chegue lá leves, com a consciência tranquila de que eu colaborei para a divulgação dessas leis divinas, da palavra de Deus, né, dos ensinamentos divinos e do que Jesus trouxe para nós dentro dessas leis divinas, e que a gente leve para lá isso,
que a gente tenha essa consciência tranquila de dever bem cumprido dentro das leis divinas, né? E a gente encerra o nosso estudo hoje desejando a todos nós que a gente consiga realmente sermos melhores a cada dia e que a gente a cada dia mais construa o nosso tijolinho de uma vida espiritual mais plena, mais leve, mais suave, tá? Deus abençoe a todos nós e agora eu convido a todos nós a fechar os olhos e agradecer a Deus por esses momentos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nos deste, pela oportunidade do estudo, por essa doutrina maravilhosa que nos conforta, que nos consola e nos dá muita alegria em continuar a nossa caminhada. Tenhamos a coragem, não tenhamos medo, tenhamos sempre a firmeza dos nossos pensamentos, a firmeza em executar essas leis divinas maravilhosas que nos conduzirão mais rápido à nossa querida felicidade. Abençoe a cada um de nós, abençoe em cada um de nossos propósitos no bem, do amor, e que Tu possas, Senhor, a cada dia nos fazer melhores, mais fortes e mais corajosos. Muito obrigado, Senhor. Fiquemos todos em paz. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, que vocês fiquem em paz, que todos fiquem com os seus corações tranquilos, porque cada um de nós temos o nosso protetor espiritual e uma leva de amigos espirituais que nos querem bem e que nos querem ver sempre felizes. Sintonizemos sempre com esses irmãos, sintonizemos sempre com esses amigos espirituais, para que a gente possa sempre ter as boas intuições, as boas caminhadas, né? As boas direções de caminhada na nossa vida aqui na Terra. Muita paz para todos, que Deus abençoe infinitamente todos vocês. Um beijo no coração.